Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Maurício Viana, nosso cineasta, Ricardo Weg, e hoje é dia de... Antes dos principais assuntos desta terça-feira, hoje é o dia de pagar as contas. Dia 5 de dezembro. Então, eu espero que todos vocês tenham dinheiro para pagar as contas. Sabe que me dá um alívio quando eu pago tudo? Se sobrar alguma coisa, sobrou, né? Se não sobrar, pelo menos paguei tudo. Dia, então, nacional de pagar as contas. Geralmente é dia 5 e dia 12. E o Tribunal de Contas da União libera a ministros os benefícios que engordam salários em 1/3. Teto do juro consignado de INSS cai para 1,80% ao mês. Mercosul e União Europeia descartam acordo e negociam comunicados sobre o futuro. Congresso pode favorecer mais os práticos que guiam navios. Plebiscito tem 96% de apoio à tomada de Essequibo, diz regime da Venezuela. Brasil prepara 20 blindados à fronteira com a Venezuela. Vamos falar dos erros da Braskem em Maceió, no afundamento do solo, e o vice-presidente Geraldo Alckmin reúne-se com ministros para debater esses erros da Braskem. E estados querem vender créditos de carbono. Bolsonaro terá que devolver os presentinhos. E as manchetes internacionais. Voltamos no próximo bloco. E como é bom ter você como nosso ouvinte. Podcast Bichos Tagarelas. E olha que gracinha. O Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador do governo, estendeu na quarta-feira para seus ministros um benefício que permitiu o aumento em cerca de 1/3 da remuneração mensal dos magistrados. A decisão foi tomada porque a Constituição prevê que a Corte equipare prerrogativas e direitos com o Superior Tribunal de Justiça. Na própria quarta, no entanto, o pagamento da vantagem foi suspenso temporariamente após pedido do Ministério Público. O STJ, então, autorizou em 8 de novembro a criação do benefício com base numa resolução que revelou a Folha de São Paulo. Essa resolução provocou um efeito cascata. Ela prevê a equiparação de direitos e deveres de juízes com os de integrantes do Ministério Público. Então, juízes federais, militares do trabalho conseguiram obter vários penduricalhos com base nessa resolução aprovada pelo STJ. O benefício em questão é dado para aqueles magistrados que acumulem funções administrativas e outras atividades extraordinárias. Os valores são pagos por meio de indenização sem incidência do imposto de renda. Lá, o Zé paga imposto de renda de tudo. Você sabe que o seu imposto de renda é fiscalizado. Se você erra um médico, um recibo médico, um recibo de dentista, você já está ferrado na malha fina. Então, esse 1/3 a mais de salários, que são aquelas acumulações, né, depois de 3 dias de trabalho árduo, você recebe mais um dia e pode esse benefício virar
dinheiro, recursos, né, que dá mais ou menos 1/3 a mais do seu salário. Essas funções, então, inclui a presidência, a vice-presidência, a Corregedoria Nacional da Justiça, diretoria da Escola Nacional de Formação. Então, liberou geral. E isso que é o que me revolta, é justamente, né, não pagam imposto de renda nesse 1/3 que eles vão ter a mais dos salários. É uma vergonha total, é uma casta muito acima da nossa. Então, existe a casta do judiciário e lá embaixo estamos nós. Uma notícia que aparentemente é boa, né? Os juros do consignado do INSS cai para 1,80% ao mês. Então, o Conselho Nacional da Previdência Social, né, tomou essa decisão. A taxa anual está em 1,84% ao mês para o empréstimo pessoal consignado, para o cartão de crédito consignado e o cartão de benefícios. Juros vão cair de 2,73% ao mês para 2,67%. Os novos percentuais começam a valer assim que for publicada a normativa da Previdência. A nova taxa é um pouco maior que a sugerida pelo Ministério da Previdência, quando foi proposto um teto de juros em 1,77% para o empréstimo e 2,62% para o cartão. O consignado é um crédito controlado pela Previdência Social, cuja taxa é definida pelo governo. O percentual determinado é um teto, ou seja, a instituição financeira pode cobrar menos, mas nunca um juro maior. E o que eu falo assim, é uma notícia boa, mas uma notícia não tão boa, né? Porque muitas vezes os filhos, os netos tiram empréstimos dos aposentados, tiram os empréstimos esses e não pagam para os aposentados. E daí quem paga a conta é o aposentado. E quando ele vai ali ver que ele recebia R$2.000, ele está recebendo 800, porque o resto tudo é para pagar empréstimos. E daí esse pessoal todo, esses aposentados, viram um exército, milhões de endividados no Brasil. E para o banco é a melhor coisa do mundo, né? Porque é consignado, é descontado já na folha dos aposentados. Esse é o filé do mignon dos bancos. Então a alegria dos bancos é isso. E a tristeza, né, de muitos aposentados. E pior, aqueles que entram em golpes, né, que ligam para o telefone. Não entrem em golpe, por favor. Né? Entram em diferentes golpes com os aposentados. E aquela lista, né, os aposentados continuam, né, recebendo milhares de telefonemas, né, que alguém na Previdência, na própria Previdência, vendem, né, os dados dos nossos aposentados. Isso deve ser, sim, investigado e as pessoas punidas. Podcast Bichos Tagarelas. E o Mercosul e a União Europeia descartam acordo e já negociam um comunicado sobre o futuro. Né? Então, o bloco sul-americano diz que tratativas não vão avançar antes da posse do Milei na Argentina, que é contra, né, esse acordo com a União Europeia. Então, Mercosul e a União Europeia negociam uma declaração pública sobre o futuro do acordo entre os dois blocos. A ideia, de acordo com relatos, é argumentar que as negociações sobre os termos de acordo não fracassaram e que o acerto vai continuar sendo perseguido pelas autoridades envolvidas, apesar dos reveses dos últimos dias. O comunicado também deve ressaltar que houve avanços técnicos nos últimos meses de negociação, abrindo espaço para entendimentos futuros.
Mas para você entender, na prática, é o protecionismo francês, o protecionismo francês com seus agricultores. Porque os agricultores na França, né, que o Macron está defendendo, o presidente francês, eles recebem uma série de subsídios, o que significa o seguinte: entrando na União Europeia, nesse acordo União Europeia com o Mercosul, eles perderiam os subsídios. E daí o produto francês ficaria extremamente caro, que não seria competitivo a sua venda, né? É por isso que o Macron está ali defendendo. Daí eles defendem que o Brasil, os países da América do Sul não desmatem, não façam isso, mas na realidade a cortina de fumaça é que a agricultura da França vai ficar totalmente sem condições de competir, principalmente com o Brasil. Ou seja, quebraria a agricultura extremamente subsidiada dos franceses. E o plebiscito na Venezuela teve 96% de apoio à tomada de Essequibo, né, que é da Guiana, né, diz o regime da Venezuela. Então, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, órgão controlado pelo regime de Nicolás Maduro, afirma que 96% dos eleitores que participaram do plebiscito realizado no domingo apoiam a ideia de anexar parte da Guiana. Parte da Guiana é praticamente 2/3, né, da Guiana. E o que significa esses 2/3? Esses 2/3 é de floresta, né? É assim, extremamente difícil de você controlar todo aquilo. É floresta, é como se fosse a floresta amazônica, para vocês terem uma ideia, né? Então, invadir aquilo ali, como a Venezuela está mostrando que talvez tome essa decisão, são milhares de quilômetros de mata fechada, de mata amazônica fechada. E vamos ver o que vai acontecer. Mas a piada do dia, que eu achei uma piada, é o seguinte, né? Daí o exército brasileiro se prepara para esse grande, essa situação que pode ocorrer na fronteira. E você sabe quantos blindados o Brasil está mandando para essa fronteira, que deve ter, olha, entre nós, a fronteira com a Venezuela, são mais de 1.000 quilômetros. E o Brasil está mandando 20 blindados. 20 blindados é uma brincadeira para controlar ali mais de 1.000 quilômetros de fronteira, né, que nós temos, a fronteira da Amazônia com a Venezuela. Esse assunto não se sabe o que vai acontecer. Eu sei que a Guiana, que praticamente não tem exército, né, está morrendo de medo, mas uma invasão da Venezuela é uma coisa pouco provável, porque é uma mata fechada. Como é que ela vai entrar ali? Uma mata fechada que tem ouro, que tem muito petróleo, que tem diamantes. É por isso que a Venezuela quer anexar esse território ali da Guiana. Uma irresponsabilidade atrás da outra, Ricardo. O afundamento em Maceió, de uma das minas da Braskem, que desacelerou ontem, ocorre após irregularidades e atrasos da empresa no processo de fechamento de seus postos de exploração de salgema na capital alagoana. Relatório da Agência Nacional de Mineração, que acompanha desde 2020 o planejamento da mineradora para fechar as 35 cavidades
que operava às margens da lagoa de Mandaú, a ponto que a Braskem levou quase 2 anos para definir o fechamento da mina. E olha só que o que eu estava vendo é o seguinte, é um absurdo atrás de um absurdo. E em julho, a Braskem fechou um acordo bilionário com a prefeitura de Maceió, que obviamente queria dinheiro, né? Ela vai dar para a prefeitura 1,7 bilhão para a prefeitura reparar todo mundo. Ou seja, ela quer sair da cena, e se aconteceu uma tragédia, aconteceu. Você imagina, eram mais de 200 mil pessoas ali que foram expulsas das suas casas, né, por uma indenização que foi pequena, né? Você imagina o comerciante que estava ali há 30, 40 anos, o mercadinho que estava ali há 30, 40 anos, foi expulso dali, ganhou uma indenização de nada e não vai ter a possibilidade de fazer, né, o seu negócio. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai ter um encontro com os ministros para tentar uma solução, né, com essa questão que, claro, prejudica o povo que morava ali naquela região pertinho da lagoa. A defesa da capital de Alagoas disse que permanece em alerta máximo por causa do risco iminente de colapso da mina, Ricardo. Pois é, temos falado sobre o aumento do nível dos mares. Muitos não têm nos dado ouvidos, mas deveriam. Quem mora no litoral, é bom ficar muito atento. Vamos ouvir o que diz o hidrogeólogo Rodrigo Sato, mestre pela Universidade de São Paulo, a respeito da elevação do nível dos mares. Rodrigo Sato. O fenômeno do aumento do nível médio dos mares é um fenômeno que está bastante claro, tá, e visível praticamente na costa do planeta todo. Aqui em Santa Catarina nós temos um impacto direto disso, que seria os processos erosivos junto às praias, né? Várias praias, por exemplo, aqui da ilha de Santa Catarina, sofrem processos de erosão. Isso não vai diminuir ou cessar, a tendência é só aumentar com o tempo. E outros pontos da costa do Brasil seguem com o mesmo processo erosivo e, consequentemente, no restante do mundo também. Então, os próximos milênios, né, não é nem séculos ou décadas, nós podemos que os próximos milênios serão bastante desafiadores para a humanidade, principalmente nas cidades próximas ao mar, as cidades litorâneas, porque elas vão ter que aprender ou a conviver e a dominar esse risco de processos erosivos com obras estruturantes, né? Ou terão que se mudar para o interior, né? E abandonar o litoral e deixar que o mar destrua toda a costa. É isso aí, Fábio Marçal e nossos ouvintes do Bichos Tagarelas. Ouvimos o hidrogeólogo Rodrigo Sato. O jeito, né, vai ser nós que moramos no litoral, eu que moro em Florianópolis atualmente, o jeito vai ser se mudar lá para Minas Gerais, né? Bem que o querido povo mineiro fala, Minas não tem mar, mas o mar não tem Minas Gerais. Pois bem, a água aqui na praia já está batendo na nossa canela. Fábio Marçal, se prepare, porque se a água do mar chegar aqui em casa, né? Eu moro 40 metros da praia, dá para ver o mar aqui da minha janela. Em breve estarei voltando para Brasília. A gente brinca, mas o assunto das mudanças climáticas é seríssimo. E sim, o nível dos mares estão subindo, né? Está subindo o nível dos mares. Não só aqui no litoral do Paraná, de onde falo nesse momento,
né? Hoje estou em Guaratuba, na divisa com Santa Catarina, mas em todo o litoral do mundo, né? Quem mora nas praias deve ficar muito, muito atento. O ideal mesmo, né, é que a consciência para os cuidados ambientais mudasse, né, nossas atitudes. Eu fico muito, muito triste em ver gente jogando lixo nas praias. É inconcebível, eu fico indignado, né, jogando lixo no meio ambiente, poluindo de várias e várias formas. A natureza está cobrando a conta e a fatura é alta. Querido Fábio Marçal, é com você. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos encerrando aí o nosso programa, ainda sem o nosso querido Ricardo, e os estados querem ser brokers, e daí a gente vai explicar o que é brokers, né, nos créditos de carbono. Uma articulação do governador do Pará e presidente do consórcio da Amazônia Legal, Helder Barbalho, quer que os estados assumam a venda direta de créditos de carbono. Hoje é feita diretamente pelos proprietários de terras. O estado, então, poderia vender os créditos das terras estaduais, privadas e de assentamentos e reservas indígenas. Caso algum proprietário queira sair do processo, teria de informar o estado que deixaria de contar as suas terras. Este processo, porém, ainda não foi regulamentado. E o Helder e outros governadores, então, articulam uma emenda para incluir esse mecanismo na Lei 412 de 2022, que foi para o Senado e para a Câmara, e abre a possibilidade, mas não a torna obrigatória. Então, crédito de carbono, medida usada para quantificar toneladas de gases de efeito estufa. E como é que ela funciona? Países que emitem menos gases têm créditos e pode vendê-los como compensação para nações que aumentaram suas emissões. E é bom lembrar que uma área técnica do Tribunal de Contas propõe que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja obrigado a devolver em 15 dias todos os itens que recebeu durante o seu mandato e que não foram registrados no acervo da presidência. Eu quero ver como é que eles vão descobrir isso, como é que eles vão quantificar esses presentes, né? Muitos presentes ali milionários, como relógios, né? Relógios com valores maiores de 60 a 80 mil reais. E encerrando com as manchetes do mundo, o New York Times, queda da Evergrande foi acelerada por contabilidade questionável. Essa é aquela empresa chinesa de construção que quebrou, né? Washington Post, ao defender tese de fraude em 2020, Trump recorre a teorias que impulsionaram a invasão ao Capitólio. Wall Street Journal, Meta e IBM lançam parceria. Clarim, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner e Sérgio Massa deixam o poder com índice de pobreza próximo a 45% do povo argentino. Então, de cada 2 argentinos, 1 está na pobreza. Foi um desastre esse governo do Alberto Fernandes. La Nación, Central Sindical e movimentos sociais renovam a aliança e desafiam Milei. E o país, o governo busca superar o desgaste por anistia com medidas progressistas. Esse é o governo lá espanhol. E o Financial Times, Airbus pode precisar de apoio da estatal para substituir o A320. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e vamos que vamos, esperando a edição, né, do nosso querido Maurício. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.